Capítulo 1. Uma pessoa real como eu mesma. Certa manhã, minha filha me acordou com uma sacudidela muito excitada. A fadinha deixou uma surpresa para você, ela sussurrou. Veja o que a fadinha do dente deixou para você. Procurei debaixo do travesseiro e encontrei uma nota de $1, rasgada exatamente no meio. Minha filha disse: a fadinha deixou metade de $1 para você e a outra metade está embaixo do travesseiro do papai. Eu não soube o que dizer. Simultaneamente me vi num dilema. Todas aquelas mensagens sobre dinheiro não nasce em árvores e como era importante para minha filha aprender o valor do dinheiro me vieram à mente como uma enxurrada. Eu deveria usar esta oportunidade para lhe ensinar a não desperdiçar dinheiro, explicando que uma nota de $1 rasgada ao meio não valia nada? Percebi que esse era um momento em que a minha resposta podia deixar minha filha alegre ou triste. Ainda bem que preferi arquivar a lição e lhe dizer que estava muito orgulhosa com a sua disposição de ser tão generosa com o seu único $1. Enquanto agradecia a fadinha por sua magnanimidade e aguçado sentido de justiça, ao dar ao pai e a mim partes iguais, os olhos da minha filha respondiam com um brilho suficiente para iluminar o quarto. Você está criando um espírito palpitante com a sua própria rúbrica. Criar filhos nos expõe com frequência a situações conflituosas entre a nossa mente e o nosso coração. De tal forma que a tarefa de educar uma criança pode ser comparada a andar na corda bamba. Uma única resposta mal dada pode desencorajar uma criança, enquanto que o comentário correto é capaz de fazê-la subir às alturas. A cada momento podemos escolher construir ou derrubar, incentivar ou congelar. Quando nossos filhos estão apenas sendo eles mesmos, não estão preocupados com o que nós, pais, geralmente estamos obcecados. Como as pessoas encaram os fatos, as realizações, a condição de ter sucesso. Nada disso que preocupa os adultos está na agenda de uma criança. Em vez de verem o mundo com ansiedade, as crianças tendem a mergulhar de cabeça na experiência da vida, dispostas a arriscar tudo. Na manhã em que a fadinha esteve no meu quarto, minha filha não estava pensando no valor do dinheiro ou na questão egóica de eu ficar ou não impressionada por ela ter repartido seu $1. Tampouco estava preocupada por me acordar tão cedo. Ela simplesmente manifestava o seu eu maravilhosamente criativo. Expressava com alegria a sua generosidade e o encantamento com a descoberta de seus pais diante da surpreendente visita da fadinha. Como mãe, várias vezes me vi presenteada com oportunidades de responder à minha filha como se ela fosse uma pessoa real como eu mesma, com a amplitude de sentimentos que eu experimento. O mesmo desejo saudoso, a mesma esperança, excitação, imaginação, criatividade, a mesma sensação de deslumbramento e capacidade de me encantar. Mas, como muitos pais, tendo a ficar tão presa na minha própria agenda que muitas vezes perco a oportunidade que esses momentos me propiciam. Eu me vejo tão condicionada a pregar sermões, tão orientada a ensinar, que é muito comum ficar insensível às formas maravilhosas pelas quais minha filha revela sua singularidade, mostrando-nos que é um ser diferente de qualquer outro que já caminhou nesse planeta. Quando você cria seus filhos, é crucial perceber que não está educando um mini-eu, mas um espírito que palpita com a sua própria marca registrada. Por esta razão,
É importante separar quem você é de quem cada um de seus filhos é. Filhos não são propriedade nossa. Quando sabemos disso, bem lá no fundo da nossa alma, talhamos a forma de criá-los segundo as necessidades deles, em vez de moldá-los para se encaixarem nas nossas necessidades. Em vez de satisfazermos as necessidades individuais dos nossos filhos, nossa tendência é projetar neles nossas próprias ideias e expectativas. Mesmo imbuídos das melhores intenções de encorajá-los a serem verdadeiros com eles mesmos, a maioria de nós cai sem querer na armadilha de impor a eles a nossa agenda. Consequentemente, o relacionamento entre pais e filhos, com frequência, embota o espírito de uma criança em vez de estimular. Essa é uma razão fundamental para muitos de nossos filhos crescerem perturbados e, em muitos casos, atormentados por disfunções. Todos nós entramos na jornada de criar filhos, imaginando como ela será. Na sua maior parte, essas visões são fantasias. Temos crenças, valores e suposições que jamais examinamos. Em geral, nem vemos uma razão para questionar nossas ideias, porque acreditamos estar certos e não termos nada a repensar. Baseados na nossa visão de mundo examinada, inconscientemente estabelecemos rígidas expectativas em relação à forma de expressão de nossos filhos. Não percebemos que, ao impor nossos modos aos nossos filhos, limitamos o espírito deles. Por exemplo, se somos muito bem-sucedidos no que fazemos, provavelmente esperamos que os nossos filhos o sejam também. Se somos artistas, podemos forçar nossos filhos a serem artistas. Se tínhamos ótimos resultados na escola, tendemos a carregar uma tocha para os nossos filhos serem brilhantes. Se não fomos bem na universidade e, como resultado, lutamos na vida, talvez vivamos com medo de que nossos filhos sejam como nós, o que nos incentiva a fazer de tudo para afastar tal possibilidade. Queremos o que consideramos ser o melhor para nossos filhos, mas para isso, podemos facilmente esquecer que a questão mais importante é o direito deles de serem eles mesmos e levarem suas próprias vidas de acordo com o seu espírito único. Crianças habitam um mundo de não um mundo de não é. Elas chegam a nós com seus seres transbordando de potencial. Cada um de nossos filhos tem o seu destino particular para viver, o seu próprio karma, se você preferir. Como as crianças carregam dentro delas um esquema, com frequência já estão em contato com quem elas são e o que querem ser no mundo. Somos escolhidos como seus pais para ajudá-los a realizar isso. O problema é que, se não prestamos muita atenção a eles, roubamos-lhes os direitos que têm de viver os seus destinos. Acabamos impondo-lhes a nossa própria visão, reescrevendo seus propósitos espirituais segundo nossos caprichos. Não é de se surpreender que falhemos em sintonizar com a essência dos nossos filhos. Como podemos ouvi-los quando muitos de nós mal nos escutamos? Como podemos sentir o espírito deles e escutar o bater de seus corações se não podemos fazer isso na nossa própria vida? Quando nós, como pais, perdemos a nossa própria bússola, não é de se espantar que tantas crianças cresçam sem direção, desconectadas e desencorajadas. Ao perdermos o contato com o nosso mundo interior, mutilamos a nossa habilidade de sermos pais a partir de nosso ser essencial, como criar filhos conscientemente exige. Tendo dito isso, quero neste livro lançar um salva-vidas aos pais que estão apenas tentando sobreviver, especialmente aqueles com filhos adolescentes. Estou consciente, pela minha experiência com muitos adolescentes,
de que se você tiver um filho na adolescência com quem vem lutando para permanecer conectado, ainda há tempo. Claro, se tiver filhos mais novos, quanto mais cedo começar a construir uma forte conexão, melhor. Criar filhos inconscientemente é por onde todos nós começamos. Uma das tarefas mais desafiadoras que qualquer um de nós assume é a de trazer ao mundo outro ser humano e criá-lo. Mas a maioria de nós aborda esta tarefa como jamais faria na vida profissional. Por exemplo, se tivéssemos que chefiar uma organização de US$ 1 bilhão, elaboraríamos uma missão estudada com todo cuidado. Trataríamos de conhecer nosso objetivo e como alcançá-lo. Ao buscar realizar a nossa missão, estaremos familiarizados com o nosso pessoal e com o potencial a extrair dele. Como parte da estratégia, identificaríamos as nossas próprias forças e imaginaríamos como capitalizá-las, assim como identificaríamos nossas fraquezas de forma a minimizar o seu impacto. O sucesso da organização seria o resultado de se criar estratégias para o sucesso. É útil nós pensarmos: qual é a minha missão ao criar filhos, minha filosofia para educá-los? Como manifesto isso na minha interação no dia a dia com meu filho ou minha filha? Terei mapeado uma missão previdente, cautelosa, como se estivesse dirigindo uma grande organização? Formem vocês um casal. Estejam separados, ou sejam solteiros ou solteiras. Seria benéfico pensar na sua abordagem para criar filhos à luz da pesquisa sobre o que funciona ou não. Muitos de nós não consideram como o nosso modo de educar afeta nossos filhos, o que poderia nos fazer mudar a nossa abordagem. O nosso método inclui especialmente ouvir o espírito do nosso filho. Estaríamos dispostos a mudar a forma de interação com nosso filho? Se ficar evidente que o que estamos fazendo não funciona, cada um de nós imagina que está sendo o melhor pai ou mãe possível. E a maioria é realmente gente boa, que ama muito os filhos. Certamente não é por falta de amor que impomos a nossa vontade aos nossos filhos. A origem está na falta de consciência. A realidade é que muitos de nós não estão conscientes da dinâmica que existe no relacionamento com nossos filhos. Nenhum de nós gosta de pensar em si mesmo como inconsciente. Pelo contrário, é um conceito que tendemos a rejeitar. Somos, na maioria, tão defensivos que basta alguém dizer uma palavra sobre como criamos os filhos, reagimos logo. Entretanto, quando começamos a perceber, reprogramamos a dinâmica que compartilhamos com eles. Nossos filhos pagam um preço alto quando nos falta consciência. Paparicados, medicados, em excesso ou superrotulados, muitos deles são infelizes. Isso porque, vítimas de nossa inconsciência, nós lhe legamos nossas próprias necessidades não resolvidas, expectativas não satisfeitas e sonhos frustrados. Apesar das nossas melhores intenções, nós os escravizamos à herança emocional que recebemos de nossos pais, prendendo-os ao debilitante legado de nossos ancestrais. A natureza da inconsciência é tal que, até ser metabolizada, irá passar de geração a geração. Somente por meio da conscientização, o ciclo da dor que gira nas famílias pode terminar. Para se conectar com seus filhos, primeiro conecte-se consigo mesmo. Até compreendermos exatamente como estivemos operando no modo inconsciente, tendemos a resistir a nos abrir para uma abordagem baseada em ideias totalmente diferentes daqueles em que temos confiado. Tradicionalmente, a criação de filhos tem sido exercida de forma hierárquica. Os pais governam de cima para baixo.
Afinal de contas, a criança não era um ser inferior a ser transformado por nós, a parte mais culta? Porque as crianças são menores e não sabem tantas coisas como nós, supomos que temos o direito de controlá-las. Na verdade, porque estamos acostumados ao tipo de família em que os pais exercem o controle. Talvez nem nos ocorra que esse arranjo pode não ser bom para nossos filhos ou para nós mesmos. Do lado dos pais na equação, o problema da abordagem tradicional à criação dos filhos é que ela enrijece o ego com seus delírios de poder. Visto que nossos filhos são tão inocentes e propensos à nossa influência, eles tendem a oferecer pouca resistência quando lhe impomos o nosso ego, uma situação com potencial para fortalecê-lo. Se você quer alcançar um estado de pura conexão com seu filho, pode fazê-lo deixando de lado qualquer noção de superioridade. Não se escondendo por trás de uma imagem egóica, você será capaz de tratar seu filho como uma pessoa real, como você mesmo. Uso a palavra imagem em conexão com o ego intencionalmente. Portanto, quero deixar claro exatamente o que quero dizer com ego e seu termo associado, egóico. Na minha experiência, as pessoas tendem a pensar no ego como seu eu, no sentido de quem elas são como pessoa. A palavra egóico, então, se referiria a uma noção inflada de nós mesmos, tal como a que associamos com vaidade. Crucial para uma compreensão deste livro é o fato de que estou usando estes termos num sentido bem diferente. Quero propor que aquilo que consideramos como nosso ego não é o nosso verdadeiro eu. Vejo o ego mais como um retrato de nós mesmos que carregamos na mente. Um retrato que temos de nós e que pode estar muito longe de quem somos no nosso ser essencial. Todos nós crescemos com essa autoimagem. Ela começa a se formar quando somos jovens, em grande parte baseada nas nossas interações com os outros. Ego, como estamos usando o termo, é uma noção artificial de nós mesmos. É uma ideia que temos a respeito de nós mesmos, com base principalmente na opinião dos outros. É a pessoa que acreditamos que somos e em quem pensamos como sendo. Essa autoimagem é sobreposta a quem realmente somos na nossa essência. Uma vez formada a nossa autoimagem na infância, tendemos a conservá-la pelo resto da vida. Embora essa ideia de quem somos seja estreita e limitada, nosso eu básico, nosso ser fundamental ou essência, não tem limite. Existindo em completa liberdade, ele não espera nada dos outros, não tem medo e nenhum sentimento de culpa. Enquanto vivermos em tal estado, ele pode parecer estranhamente desligado, mas na verdade nos fortalece para nos conectarmos com outras pessoas de um modo realmente significativo, porque é um estado autêntico. Uma vez desapegados de nossas expectativas de como as outras pessoas deveriam se comportar e as confrontando como são de verdade, a aceitação que inevitavelmente demonstramos com relação a elas leva naturalmente à conexão. Isso porque a autenticidade ressoa automaticamente com a autenticidade. Por que estamos tão próximos de nosso ego a ponto de imaginarmos que é isso que somos realmente? Ele pode ser difícil de se perceber. De fato, muito diferente das exibições mais óbvias do ego, tais como orgulho e grandiosidade,
Ele tende, em geral, a ficar disfarçado, que é como nos ilude a acreditar que é nosso eu genuíno. Como um exemplo da maneira que o ego se mascara de nosso verdadeiro eu, muitos de nós não têm consciência de que muitas das nossas emoções são o ego disfarçado. Por exemplo, quando dizemos, estou zangado, imaginamos que o nosso ser essencial é que está zangado. A realidade pode ser bem diferente. É possível que, em certo nível, estejamos, na verdade, resistindo a uma situação que surgiu, preferindo nos apegar a como pensamos que as coisas deveriam ser. Se então desencadeamos a nossa raiva em cima dos outros, torna-se uma manifestação explosiva do ego. Como sabemos por experiência pessoal, nossa fixação com a raiva ou outras emoções, tais como inveja, desapontamento, culpa ou tristeza, acaba por causar um sentimento de separação entre nós mesmos e os outros. Isso acontece porque, sem reconhecer a nossa raiva como uma reação egóica, acreditamos que ela é parte de quem essencialmente somos. Mascarando-se como nosso verdadeiro eu, vinculações egóicas obscurecem nossa habilidade para permanecer num estado de alegria e unidade com todos. Às vezes, nosso ego é canalizado através da nossa profissão, nossos interesses ou identidade nacional. Dizemos para nós mesmos: sou um jogador de tênis, sou religioso, sou americano. Nada disso é quem somos por dentro. Melhor, são papéis aos quais nos apegamos, muitas vezes sem nem perceber, de modo que logo eles criam uma noção de eu. Se alguém questiona um de nossos papéis, sentimos-nos ameaçados, imaginando que nós estamos sendo atacados. Quando isso acontece, em vez de nos desapegarmos da nossa noção de eu, tendemos a nos fixar a ela mais fortemente. Essa fixação ao ego está na raiz de muitos conflitos, divórcios e guerras. Não quero dizer que o ego seja ruim e que não deveria existir. Pelo contrário, o ego em si mesmo não é bom nem mal, simplesmente é. É um estágio no nosso desenvolvimento que serve a um propósito muito parecido com o da casca de ovo, na qual o pintinho se forma até chocar. A casca de ovo tem um papel durante a formação do pintinho. Entretanto, se a casca ficasse ali além do período em que a serve a um propósito protetor, em vez de quebrar e ser descartada, ela asfixiaria o desenvolvimento do animal. Da mesma forma, o ego precisa ser progressivamente descartado em favor do ressurgimento de nosso verdadeiro eu das névoas da infância. Embora não possamos ficar de todo livres do ego, criar conscientemente nossos filhos exige que nos tornemos cada vez mais cientes da influência dele. A consciência é transformadora e é a essência do surgimento de um pai ou mãe conscientes. Quanto mais nos tornamos conscientes, mais reconhecemos todos os modos em que temos vivido nas garras do condicionamento não examinado, desde a nossa própria criação, e depois partilhando isso com nossos filhos. No decorrer deste livro, veremos uma variedade de exemplos de como isso acontece, a partir da vida de pessoas que apresentarei a você. Tornar-se ciente do fato de que o seu ego não é quem você realmente é e como ele opera iludindo você acreditar que é, requer observar esses momentos quando um pequeno espaço se abre e você se pega pensando, experimentando emoções ou se comportando de modos que não são totalmente fiéis a si mesmo. Quando você começar a notar estes momentos, vai se ver distanciando-se espontaneamente do seu ego. Você pode construir um sentimento de afinidade na sua família.
A criação consciente dos filhos personifica o nosso desejo de experimentar a unidade inerente ao relacionamento com eles, que é uma parceria muito diferente em caráter da dominação que os pais em geral exercitam. Na busca de reestruturar uma experiência de unidade entre seus filhos e você mesmo, o caminho leva à descoberta da comunhão com o seu próprio eu esquecido. Esse é o caso porque estabelecer uma parceria significativa com os seus filhos fará inevitavelmente que você preste atenção ao desenvolvimento do seu próprio eu autêntico. Conforme a sua crescente consciência desintegra a hierarquia pai e filho, ela espontaneamente equaliza as disputas na sua família. Afasta-se do comportamento egóico, renunciar às suas opiniões de como as situações deveriam ser e como as pessoas deveriam agir. Vai lhe permitir descer do seu pedestal de dominação. Como nossos filhos são tão moldáveis, com frequência ignoramos o convite para nos moldarmos no parceiro espiritual de nossos filhos. Entretanto, ao prestar atenção a quem está aparentemente sob o nosso controle, temos uma oportunidade de nos livrar de toda necessidade de controlar. Ao nos proporcionarem um meio de descartar a casca de ovo do nosso ego e se tornarem livres para viver como o nosso verdadeiro estado de ser permite, nossos filhos facilitam a nossa evolução. Nós nos encontramos expostos ao potencial verdadeiramente transformador da jornada da criação dos filhos. Com o mito de que o relacionamento entre pais e filhos deva ser rompido numa só direção, o circular potencial desta jornada fica visível ao descobrirmos que nossos filhos contribuem para o nosso crescimento de modos talvez mais profundos do que jamais contribuímos para eles. Embora uma criança apresente-se numa forma inferior, suscetível aos caprichos e comandos de um pai mais poderoso, é exatamente o status aparentemente menos poderoso que tem o potencial de despertar a maior transformação num pai ou mãe. Ver a paternidade e a maternidade como um processo de metamorfose espiritual nos permite criar um espaço psíquico para atrair as lições dessa jornada. Como pai ou mãe, à medida que você for capaz de reconhecer que seus filhos estão na sua vida para promover uma noção renovada de quem você é, você vai descobrir o potencial deles para liderá-lo na descoberta do seu próprio ser verdadeiro. Em outras palavras, embora você acredite que o seu maior desafio é educar bem os seus filhos, existe uma tarefa ainda mais essencial de que precisa cuidar, que é o fundamento da paternidade e maternidade eficiente. Essa tarefa é a de ascender-se ao indivíduo mais alerta e presente que puder ser. A razão pela qual isso é central para a boa criação dos filhos é que eles não precisam de nossas ideias e expectativas, nem da nossa dominação e controle, apenas que nos mantenhamos sintonizados com eles por intermédio de nossa presença engajada. Como a conscientização muda? Conscientização não é uma qualidade mágica conferida aos poucos que têm sorte. Em vez de cair do céu, é um estado que emerge como parte de um processo. Para se envolver nesse processo, é útil saber que a consciência não é uma súbita e total falta de inconsciência. Pelo contrário, a consciência emerge progressivamente da falta dela. Quem anda pelo caminho da consciência não é diferente dos outros, exceto por ter aprendido a explorá-la em busca do seu potencial de percepção acentuada. Isso significa que a consciência é acessível a todos. Na verdade, a mágica no relacionamento entre pais e filhos é que ela constantemente nos apresenta oportunidades para nos elevarmos a um estado de consciência intensificada.
Embora acreditando que temos o poder de criar nossos filhos, a realidade é que nossos filhos têm o poder de nos levar à condição dos pais que eles precisam que sejamos. Por essa razão, a experiência de criar filhos não é a de pais versus filhos, mas a de pais com filho. O caminho para a integridade está no colo de nossos filhos, e tudo o que precisamos é garantir um lugar. Conforme eles nos mostram o caminho de volta para a nossa própria essência, eles se tornam nossos maiores despertadores. Se falharmos em segurar a mão deles e não segui-los enquanto nos conduzem pelo portal da consciência ampliada, perdemos a chance de caminhar em direção à nossa própria iluminação. Quando falo de nossos filhos nos transformando como pais, nem por um momento imagine que eu esteja defendendo a renúncia da nossa influência sobre eles e nos tornando seus lacaios. Por mais que a criação consciente dos filhos implique escutá-los, honrar sua essência e estar plenamente presente junto a eles, ela também trata de limites e disciplina. Como pais, devemos proporcionar aos filhos não apenas os elementos básicos de abrigo, alimentação e educação, mas também ensinar-lhes o valor da estrutura, da apropriada contenção de suas emoções e habilidades, como a de testar a realidade. Em outras palavras, ser um pai ou mãe consciente engloba todos os aspectos de se criar um filho para ser um membro perfeito, equilibrado da raça humana. Portanto, não há nada de permissivo em se criar os filhos conscientemente, e ao longo deste livro veremos exemplos de pais aprendendo a ser verdadeiramente pais ou mães de uma maneira construtiva, que habilite seus filhos a se tornarem maduros do ponto de vista emocional e comportamental. Sendo esse o caso, penso ser importante para mim explicar por que reservei a informação específica que desejo partilhar com relação à disciplina para o último capítulo. A abordagem consciente à disciplina está fundamentada na nossa habilidade de exercitar a presença real com os nossos filhos. É crucial que pais percebam que essa abordagem só funciona quando eles aprenderem pela dinâmica pais e filhos como estar presente junto aos filhos, o que é algo que se desenrolará capítulo por capítulo conforme prosseguimos nessa jornada. A metamorfose paterna ou materna é a chave para um salto na conscientização humana. Entretanto, quando os pais me procuram, em geral, não estão em busca de uma forma de crescimento pessoal. Pelo contrário, estão ansiosos para encontrar respostas para o comportamento dos filhos. Espera que eu tenha uma varinha de condão que transformará seus filhos em jovens com uma resoluta e saudável psique. Mostro que a criação consciente dos filhos é mais do que aplicar estratégias engenhosas. É a filosofia de uma vida inteira envolvendo um processo que tem o poder de transformar ambos, pais e filhos, em um nível elementar. A única maneira significativa para pais e filhos se relacionarem é como parceiros espirituais em mútuo progresso espiritual. Por isso, a criação consciente dos filhos vai além das técnicas, cujo objetivo é fixar um comportamento específico, envolvendo os aspectos mais profundos do relacionamento entre pais e filhos. A beleza da abordagem consciente para criar um filho é que, em vez de tentar aplicar uma técnica e esperar que seja a correta para a situação em particular, a conscientização nos informa a cada momento como melhor agir. Por exemplo, quando minha filha rasgou uma nota de $1 ao meio, seria necessário uma censura ou um elogio? Eu permiti que meu ser interior me guiasse, o que na nossa unidade ressoou como o ser interior dela. Mesmo quando nos exigem que disciplinemos, a conscientização nos mostra como fazer isso de um modo que fortaleça o espírito dos nossos filhos, em vez de enfraquecê-lo.
Quando você reúne coragem para abandonar o controle inerente numa abordagem hierárquica e entra no potencial espiritual de uma dinâmica circular pais e filhos, você se verá cada vez mais livre de conflitos e lutas de poder. A dinâmica entre pais e filhos se torna, então, uma experiência transcendente, repleta de comovedoras trocas, merecedoras de seres que reconhecem o privilégio de encontrar um parceiro espiritual. Ao nos rendermos à unidade de um relacionamento consciente entre pais e filhos, alcançamos a criação de filhos do puramente físico para a esfera do sagrado.